Bom dia, Bom dia. meus queridos que estão conosco aí. Tá? Bom dia. Bom dia, os queridos que estão com a gente. Oi, Dani. Tudo bem? Bom que a gente pode estar o domingo juntos, né? É desse tempo. Ali, bom dia, Elisete. Bom também, a gente pode estar com os queridos, a Vânia e o Jorge também, está com a gente aqui, né? Hoje é domingo, o pessoal dá dormidinha. Deu uma dormida aí, né, pessoal? É bom, faz parte. A Leila. Leila chegou com a gente, né? Que bom dia. Eu tá aqui, tá mais lento do que o da... Tá chegando a informação e aqui tá... Nívia, o Fransky, a Tânia, né? Bom dia, o Jorge e a Vânia também deram um bom dia ali. Deixa eu ver aqui. Tá. Muito bem. Então hoje, queridos, é o último dia desse propósito, né? Ó, Toninha, Mariângela, Evelane, bom dia. O Ivanor, que bom, querido. Fransky, bom dia, querido. Bom dia, Andréia Tibúrcio, sejam bem-vindos. A gente poder estar juntos aqui nesse tempo, né? Todos os dias, 7 da manhã. E hoje, bom dia, pastor Cleverson. Bom dia. Que bom, Karine e Radassa, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Hoje é um dia especial, né? Nós temos a liberdade de que alguns entendem que é um dia para tirar de jejum, né, e de oração. E eu digo que é um dia de oração, né? E é um dia para consagrar-se mais, né, ao Senhor. Bom dia, Paulo, Lucinete, que estão chegando aqui com a gente, Anice, né? Bom estarmos juntos. Então, a recomendação é exatamente essa. Se você está preparado para um jejum, né? Então façam com duas perspectivas. Para agradar ao Senhor, né? Com esse jejum, e para arrependimento, né? Mudança de mente, de vida sua, da nação, que o Senhor realmente sare a nação, né? Porque a doença da nação não é o vírus, a doença da nação é a rebeldia contra o Senhor. A doença da nação é o que nós vimos ontem no Salmo 50, é religiosidade, né? É hipocrisia. Essa é a doença da nossa nação. O vírus é o sinal de Deus. O vírus é Deus falando com a gente, né? Porque senão a gente faz as inversões. Não que a gente não devorar para que o vírus não tenha a sua curva, não tenha minimizada, diminuída. Não, com certeza, nós devemos orar contra ele, mas nós temos que entender que o jejum é muito mais profundo do que simplesmente orar por um inimigo oculto. O jejum sempre tem a marca de saco de pó, de saco de estopa ali, né, que mostra uma roupa humilde e cinza na cabeça, que representa arrependimento, representa que a gente entendeu qual é a nossa parte no processo. Nós somos dependentes de Deus. Então, queridos, só estabelecer alguns critérios, né,
para que não haja confusão. Se você faz o jejum, você pode tomar água, não tem problema nenhum você tomar água, tá? Isso é parte, né, do seu jejum. Mas ore entregando, façam e entreguem, né, ao Senhor. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ritinha. A Raquel, as irmãs aí, né? Todas juntas, que bom. Então, assim, e o jejum não é feito para você ficar falando, né? Que está fazendo jejum. Exatamente, é algo muito particular, muito privado, muito íntimo, tá? Então, se você tomou essa decisão de fazê-lo, o faça com esses dois sentimentos, agradar o Senhor e fazer uma sondagem no seu coração e clamar pela nação também, que o Senhor cure a nossa nação, tá bom? Então, é nesse sentido que eu queria dar essa palavra inicial. Nós continuamos fazendo os nossos 40 dias de oração e o nosso propósito é tá pensando na oração do Pai Nosso e nessa semana com um quarto propósito que é restaurar os nossos relacionamentos com Deus. A Jocineide, a Kineve, que bom vocês aqui com a gente também. Restaurando os nossos relacionamentos com Deus, mas restaurando os nossos relacionamentos também com o próximo. Ivanor, né? Abençoado dia na graça do Senhor. Amém, querido. Amém. E hoje esse propósito de restaurar os relacionamentos, principalmente os relacionamentos que a gente chama de verticais, que é exatamente o com o próximo, que a gente fala aqui do perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Não há como ter um relacionamento saudável com alguém se não houver essa ação do perdão, né? Então, não há como ter nenhum propósito de restaurar relacionamento se não passar pelo quebrantamento do perdão. E o perdão tem a ver com humildade, o perdão tem a ver com honestidade, porque você tem que ser honesto com você e reconhecer que você errou muitas vezes, né? Ele tem que ter humildade, porque você vai ter que quebrar barreiras e orgulhos que nós levantamos, né? E condições que a gente faz para o perdão, né? A única condição para o perdão é que, assim como Cristo me perdoou, eu devo perdoar o meu irmão. Então essa é a condicionalidade, não existe outra condição. Se ele vier aqui, se ele me pedir, se ele fizer isso, não. Perdão tem uma predisposição. Bom dia, Sandro. A predisposição do perdão é: o meu braço já está estendido, a minha mão já está estendida para que essa pessoa possa desfrutar do perdão, né? Ele é ilimitado, o perdão não tem vezes para se fazer, ele tem essa dimensão de libertar a gente, né? E ele tem uma lógica. A lógica é o seguinte: quem foi perdoado tem que perdoar. Se você entende que é pecador, você precisa de perdão. Então essa é a lógica do perdão. Então hoje a gente vai pensar sobre essa mutualidade do perdão, né? Qual é a consequência disso e a importância disso, né? Na vida dos relacionamentos. Então eu gostaria que a Cris lesse para a gente, né, o dia 7 do nosso devocional. O título é Viva a Mutualidade, dia 7, do propósito 4, restaurar relacionamentos, a página 71. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Efésios 4:32. Não há família saudável sem relacionamentos saudáveis. Frase de Hernandes Dias Lopes. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Tessalônica, instruiu os cristãos daquela região a buscarem o relacionamento mútuo e, sobretudo, que fossem pacientes. Esse convite é extensivo a todas as pessoas que partilham da mesma fé em Cristo. A paciência é ferramenta importante para que exista uma relação fundamentada na fé, uma vez que a própria paciência é característica do amor, pois o amor é paciente, o amor é bondoso. 1 Coríntios 13:4.
Nesse sentido, observa-se que o perdão permite que exista a mutualidade nas relações entre irmãos, ou seja, a reciprocidade de sentimentos. Paulo orienta ainda aos Tessalonicenses que observem as boas relações mútuas a fim de que o mal seja evitado e corrompa a boa relação entre cristãos, e faça o seguinte alerta: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 5,15. Nessa esteira, o que se observa é a necessidade que se tem em manter o bom relacionamento, fundamentado no amor, seja extensivo até para quem não professa a mesma fé, o que se torna para o cristão um grande desafio. Diariamente, as pessoas passam por diversos tipos de experiências onde são chamadas a viver a reciprocidade de sentimentos, sejam eles bons ou ruins, mas o coração do cristão tem que estar pronto para servir e amar com o amor ágape, que segundo Paulo é o elo perfeito, Colossenses 3,14. É esse amor que perdoa e permite que o cristão o compreenda. Ele é como uma espécie de bússola da vida que orienta para uma direção prática a ser seguida pelo cristão. Shed e Mulholland, página 272. A partir dessa reflexão, faz sentido falar em novo homem, que enxerga no próximo o objeto das suas ações, ou seja, tudo que for realizado vislumbrará o bem comum, e só com a noção de interdependência entre irmãos, como membros do corpo de Cristo, é que se poderá trabalhar sempre a questão do perdão recíproco e da vida mútua. Que a oração do povo de Deus seja para que as pessoas possam viver de forma mútua, agindo bem, perdoando sempre e se permitindo perdoar. A pergunta de hoje: você tem promovido a mutualidade nos sentimentos e nas ações pelos lugares onde convive? Vou ver aqui, Marcelo Antonini, seja bem-vindo, Marcelo. A Dani aqui com a gente também, e o Stevens e o Noah, aí os queridos juntos com a gente, todos que estão aí, sejam muito bem-vindos. Bom, essa última devocional é para fechar um raciocínio a respeito do perdão nas suas diversas suas áreas, né? E quando a gente fala em mutualidade, a gente tem que entender que ela é um pouquinho diferente da condicionalidade. A condicionalidade é o fato de que eu fui perdoado por Cristo, eu preciso perdoar. A mutualidade está no desejo mútuo de ver isso acontecendo. Então, antes de mais nada, eu quero estabelecer uma diferença entre os relacionamentos que temos com pessoas não próximas, e a gente tem, né? Você compra pão na padaria, você tem um relacionamento com aquele padeiro de conversa, de diálogo, né? Ou com aquele atendente, né? Você tem um tipo de relacionamento com aquela pessoa. Ela nunca te fez nada de errado, você também nunca fez nada de errado, mas você não há intimidade e proximidade, né? Você não compartilha a vida com ela nas mais profundas relações. Você tem uma relação de troca. Você compra o pão e ela te atende, ou ele te atende. Mas o que nós estamos vendo aqui em mutualidade é um nível de relacionamento mais profundo. Por isso o texto bíblico vai dizer de Efésios 4:32, dessa postura que a gente tem que ter para com os nossos irmãos. Então o texto aqui está falando, e o texto de Efésios 4 vai falar exatamente sobre a igreja de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, da família de Deus. Qual o nível de mutualidade que nós temos que ter? Qual o nível de desejo em comum que nós devemos ter? E que eu quero que aconteça no outro, mas eu quero que aconteça também comigo, né? É diferente.
das relações que a gente tem lá fora. Então, muitas vezes alguém que te ofendeu, ele não tem um relacionamento próximo nem íntimo com você. Qual o restabelecimento de relacionamento que você vai ter com ele? Talvez o só de perdoá-lo. E pronto, talvez você nunca mais vai ver essa pessoa. Talvez não havia já um relacionamento íntimo e não vai haver. Por quê? Porque esse não é a questão aqui. Né? Não vai haver por uma série de fatores. Não há problema nenhum em você não ter relacionamento com as pessoas íntimo, com todas as pessoas, proximidade, mutualidade, profundidade. Mas o problema aqui é quando você tem um relacionamento íntimo, próximo com alguém e é rompido pela falta do perdão. Esse é o problema da questão da mutualidade. E que o próprio Paulo vai dizer em Efésios. Ele passa o capítulo todo falando de que há um só Deus, né? Os primeiros versículos de Efésios 4. Há um só Deus, um só Espírito, né? Uma mesma unidade na fé, o mesmo Jesus, um só batismo. Então há uma unidade, nós somos parte de um corpo. Há um relacionamento íntimo e próximo entre nós. Depois ele vai dizer, olha, tem uma liderança nessa igreja, e essa igreja precisa, então, que esses líderes ajude com que os membros, os santos, desempenhem o seu ministério. Aí ele vai dizer sobre maturidade, crescimento, conhecimento da palavra, que a gente não pode ser levado por vento de doutrina. Depois ele vai dizer que tem que ter unidade, porque o cabeça é Cristo, mas o corpo vai crescer na medida que as juntas elas andam unidas, né, no auxílio de cada parte. E aí o corpo cresce e edifica-se em amor, cada parte fazendo a sua, cada parte realizando a sua função. Ele está falando de corpo, né? Está falando usando a analogia da igreja como corpo. E depois ele vai dizer do procedimento da gente, da santidade, da busca de viver uma vida que pareça com a que Cristo nos ensinou. Despir do velho homem, mudar nossas atitudes. E aí ele entra numa questão mais relacional. Cuidado com o que você fala com as pessoas, com a palavra que você dá às pessoas. Você precisa buscar edificar as pessoas. Né? Bom dia, Ana, Elisandro, sejam bem-vindos. E cuidar para fazer coisas úteis para abençoar o outro, repartir o que a gente tem com o que tem necessidade. Ele vai descrever uma série de ações que a gente tem que ter para com o próximo. Que próximo é esse? Nesse caso aqui, para os nossos irmãos, os irmãos em Cristo. Não é à toa que nós nos cumprimentamos uns aos outros, nos chamando de irmãos, porque nós somos uma família e porque nós temos então um relacionamento próximo. Nós temos uma mutualidade, ou seja, nós temos um desejo em comum. E o desejo em comum que ele está falando aqui é o amor. Nós nos amamos, nós amamos uns aos outros. Das características mais fortes da Igreja de Cristo no início era o amor. Conta-se a história de que quando os cristãos iam para os ginásios e os coliseus e as arenas, né, que eles eram jogados ali para serem comidos pelas bestas feras, pelos leões e tal, para entretenimento do povo, pelos romanos. Conta-se a história que uma vez o imperador, depois que houve a matança, eles vão e ele vai e percebe que eles morrem abraçados, né? E um semblante, né? Tão assim de dor, mas unidos. E esse imperador diz uma frase: veja como eles se amavam. Então esse amor, ele é a base nossa de tudo. E o perdão, então, é o ápice do restabelecimento da comunhão. Veja, o amor é que nos une, mas muitas vezes, por causa do pecado que é em nós não vamos manter essa comunhão, porque comunhão é essa intimidade, essa proximidade, é tudo em comum, é algo divino. Deus quer ter comunhão conosco, nós não conseguimos ter porque o pecado nos afasta dele.
Por isso que todas as vezes a necessidade do arrependimento, do perdão e tal. E com relação aos irmãos é a mesma coisa. Nós devemos desejar essa comunhão. E a mutualidade está exatamente nisso. Eu desejar a comunhão. Então, quando alguma coisa acontece que atrapalha essa comunhão, é automático na minha vida e na vida do meu outro irmão, o que causou esse atrito, um desejo de retornar ao relacionamento, à proximidade, a voltar à comunhão de antes. E aí, tem algumas coisas que a gente precisa ressaltar, né? Alguns discursos que a gente ouve na boca das pessoas com relação ao perdão, que eles podem até ter uma lógica do ponto de vista humano, mas não tem uma lógica do ponto de vista de cristão, bíblico. O perdão cristão, o perdão bíblico, ele tem as normas do rei, de Jesus. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar é, por exemplo, você ouve as pessoas dizendo assim: ah, não, eu não vejo que ele está arrependido, então eu não tenho que perdoar. Quando a gente fala isso, a gente está criando uma condição para que eu entregue o meu perdão. Então, o arrependimento dele é o que vai fazer com que eu tenha que perdoá-lo. Não. É verdade que existe um versículo bíblico que sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É verdade que precisa de arrependimento para o perdão, para receber o perdão, sim. Mas é para a pessoa receber o perdão. É ela e o desfrute desse perdão. É com ela. Existem duas partes aqui: o que perdoa e o que é perdoado. O que é perdoado só vai desfrutar do perdão se realmente ele se arrependeu. Mas essa é uma questão dele com Deus e consigo mesmo. A mim não me cabe fazer julgamento se ele está arrependido. Afinal de contas, senão a gente teria que ter um arrependômetro, né? Toda vez que alguém viesse para nós tínhamos que colocar o arrependômetro e falar assim: o nível de arrependimento está alto, então concedo perdão. Perdão é predisposição. Por que é predisposição? Porque foi assim que o nosso Senhor fez. A Bíblia diz que quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então esse dar é uma predisposição. Os homens não se arrependeram, não tinham se arrependido, não tinham mostrado nenhum sinal de que necessitavam de Jesus, e ele vai à cruz. Você nem tinha nascido ainda, Jesus já tinha predisposto o perdão para você e para mim. Quando o Jacques nascer, ele pode ser perdoado, porque o perdão já foi estabelecido na cruz. É predisposição. Jesus chega à cruz, e ontem nós assistimos um filme que vale a pena, Ben-Hur, né? Essa nova versão, né? Com certeza alguns já assistiram, e ele fala exatamente sobre essa crise da vingança, né? E da dificuldade de perdoar o irmão. Predisposição. E ele vê em Jesus, aquele nazareno, a predisposição do perdão. Quando ele chega lá na cruz e olha para as pessoas que não tinham nenhum sentimento de arrependimento, não tinham nenhuma relação com Jesus. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, é a nossa função no processo. A mutualidade está exatamente o seguinte: eu quero restabelecer o meu relacionamento com esse meu irmão. Eu não quero mais ficar distante dele. Então eu já ofereço o meu perdão. A mutualidade acontece porque também já há uma pré-disponibilidade de perdoar. Uma segunda coisa que a gente escuta, né? Foi ele quem errou, né? Não. Foi ele quem errou. Ele tem que vir pedir perdão, né? A iniciativa do perdão tem que vir daquele que ofendeu. Esse é o conceito humano. E ele parece com uma lógica absurda, só que não é a lógica de Cristo. Pergunto: quem veio buscar restaurar o relacionamento? O homem ou Deus? Os homens estão fugindo do relacionamento com Deus até hoje. Por isso que Deus amorosamente veio em forma de gente. E nós estamos agora entrando, né, na semana da Páscoa, né? Semana que vem é a semana da Páscoa.
Foi o ato de Deus vir em direção ao homem e oferecer-lhe o perdão na cruz. A iniciativa foi de Deus, em todo momento. Deus criou um sistema no Velho Testamento dos animais para que eles fossem substituindo os nossos erros. Deus vindo em direção ao homem para restabelecer. Todas as vezes que Israel pecou, a maioria das vezes Deus veio em direção dizendo: vocês estão errados, voltem. Né? Então, o perdão, ele precisa ter essa predisposição e nós devemos, então, entender que a mutualidade se ele errou contra mim, eu posso ir em direção dele para restabelecer. Não é o que diz Mateus 18? Mateus 18 diz que se o teu irmão pecar contra ti, espere ele vir até você? Não, o versículo diz: vá até ele. E se você o convencer, você ganhou o seu irmão. A mutualidade está no desejo mútuo de ganhar o irmão, de não perder ninguém. E nós temos visto nas igrejas, temos visto nas famílias, irmãos perdendo irmãos, filhos perdendo pais, pais perdendo filhos, porque não entenderam o princípio da mutualidade. O versículo 37, 32 de Efésios 4, termina a história toda da igreja ali, Paulo dizendo: gente, mas por último eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês têm que ser bondosos e compassivos, uns para com os outros, e perdoando mutuamente, ou seja, uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vocês não têm escapatória, não têm plano B. O plano é encarar um ao outro, não para ofensas, nem para discussões tolas, mas para dizer: nós precisamos voltar ao nosso relacionamento. Veja, algumas pessoas olham para mim e dizem assim: pastor, mas não dá mais para fazer essa reconciliação. Alguns porque essa pessoa já morreu. Outros porque essa pessoa não quer. Então eu não vou ter mais essa comunhão com meu irmão. A comunhão você não vai ter. Mas a paz de oferecer o perdão você vai ter. Deus te livra no momento em que você tem o desejo da mutualidade, você tem o desejo de restabelecer a comunhão. Deus livra você de todo sentimento de culpa, de todo o peso que o perdão, a falta de perdão traz. Ele te dá absolvição e agora a sentença fica com Deus. Eu creio plenamente que quando você perdoa de coração alguém, mas essa pessoa continua rebelde, ela continua recebendo o peso de tudo isso, sofrendo desnecessariamente. Assim que ela também jogasse esse fardo diante de Deus, ela estaria livre. Mas o que a gente aprende nessa manhã é que a mutualidade é exatamente esse desejo da gente viver em união, em unidade, em comunhão. Se eu estender a mão para você e você estiver com a sua mão estendida, nós vamos ter o aperto de mão e vamos restabelecer a nossa comunhão. E isso vai fortalecer a Igreja de Cristo. Veja, nós estamos hoje num jejum, muitas denominações, muitas igrejas, muitos crentes em Cristo Jesus, muita gente sincera fazendo esse tempo de jejum. Mas muitas vezes nossas orações, os nossos jejuns e nossas ações para com Deus são impedidas, porque o nosso coração está fechado para com o nosso irmão. Há uma condicionalidade, sim, até das nossas orações serem recebidas. Se o nosso coração está endurecido com relação ao nosso irmão, você pode fazer jejum, você pode fazer oração, mas elas vão ser impedidas. Por quê? Porque Deus coloca bem claro que nós devemos perdoar mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Terminando esse tempo, se você quer ter um relacionamento vertical com Deus, de comunhão, você precisa olhar para a sua vida pessoal e dizer: Senhor, limpa-me, eu me arrependo, tem coisas que estão erradas, e peça perdão. E Ele prontamente vai dizer: já está perdoado.
Você restabeleceu a sua comunhão com Deus. E agora você vai acertar o seu relacionamento na sua horizontal, seus relacionamentos interpessoais. E é hora então de estender a mão. É hora de dizer, se você errou, pedir perdão. Se você foi ofendido, estender a mão. E assim você vai restabelecer o seu relacionamento também na horizontal. E assim rios de água viva vão fluir sobre você. Vai haver perdão, graça. Vai haver comunhão, vai haver paz. Vai ser um relacionamento onde você vai desfrutar da presença de Deus, mas também da comunhão com os irmãos. E assim você vai desfrutar o que é corpo de Cristo. Mas fora disso, você vai estar sempre, como a gente disse lá ontem, no Salmo 50, ou se penitenciando, ou sofrendo muito, dores horríveis, né, emocionais e físicas, ou você vai estar fazendo uma religiosidade ou uma hipocrisia. Que o Senhor nos livre de todas elas, e que a gente leve a sério a questão do perdão, para que a gente não fique doente, uma doença que a gente não vê, mas que vai corroendo a gente por dentro e nos impede de ter um relacionamento com Deus e até mesmo das nossas orações serem atendidas. Que o Senhor nos dê esse desejo mútuo de viver em comunhão e que a mutualidade seja a nossa alegria e que o perdão seja o ápice do retorno, do restabelecimento da nossa comunhão uns com os outros. Amém? Que Deus nos use, nos abençoe, que tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Nós vamos orar agora para que o Senhor restaure os nossos relacionamentos de maneira que a gente possa orar. Pai, perdoa a gente da mesma forma com que a gente perdoa a quem nos ofende. Senhor querido, muito obrigado por esse dia que a gente está aqui, Senhor, juntos, pensando em Ti e aprendendo da Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque nós somos livres, estamos num país livre, onde podemos falar abertamente da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque esse país é um país que está te buscando, em especial hoje, Senhor. Nós queremos clamar pela nossa nação, que possamos sempre, Senhor, ser uma nação que te busca, que reconhece que tudo vem de Deus, uma nação que realmente está com o coração posto em Ti, uma nação que se dobra ao Senhor, que sabe que o Senhor é o Deus que detém todo o poder. E, Senhor, dá sabedoria aos nossos governantes, dá temor do Senhor, Senhor, da Tua graça sobre a vida deles, para que eles realmente possam entender aquilo que o Senhor tem como propósito. Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem levantado homens que te temem e isso é bom, Senhor. E eu quero pedir que cada vez mais o Senhor esteja cobrindo, Senhor, a nossa nação com a Tua graça, para que haja justiça que vem do Senhor. Deus, agora nós aprendemos que a mutualidade é uma coisa tão complicada, Senhor, porque depende de nós, Senhor, depende daquilo que nós fazemos. Então, primeiro, Senhor, eu quero pedir que o Senhor, na nossa nação e na minha vida, na vida de todos nós, o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, que o Senhor nos agracie, Senhor, para que possamos ter mais paciência, para que a gente possa ser mais bondoso, para que a gente seja mais humilde, que a gente tenha o coração colocado em Ti, Senhor, que nós busquemos primeiro reconciliação contigo, Pai, para que também haja, Senhor, o primeiro passo. Ontem a gente aprendeu de se livrar de tudo, Senhor, porque nós estamos livres, Senhor, diante de Ti, para falar, para chorar, para buscar força. Senhor, então nos dá, Senhor, a graça para que a gente possa dar o primeiro passo em direção a restaurar relacionamentos.
Ó Senhor, que o nosso medo não nos impeça, porque nós estamos abastecidos do teu amor. Senhor, que isso hoje seja verdade na nossa vida, na nossa casa, que a gente possa buscar o Senhor e que esses momentos que a gente tira, Senhor, para ouvir a tua voz, para falar contigo, sejam realmente de plena comunhão contigo em primeiro lugar, para depois a gente ter comunhão com os nossos irmãos. Senhor, querido, nós te pedimos também que o Senhor continue guardando os nossos enfermos, aquelas pessoas que estão necessitando e carecendo da tua força, da tua cura. Colocamos nomes aqui, Senhor. Eu sei que cada querido está apresentando alguém e eu coloco esses queridos todos diante do teu altar, pedindo que a tua boa mão traga cura sobre esses. Em especial, hoje, nós queremos clamar por aqueles que estão já contaminados pelo vírus, Senhor. O pastor Sócrates, o Gelson, o outro querido que veio até nós e nos pediu, Senhor, mas que nós ainda não podemos falar, Senhor. Então, tem misericórdia, Pai, desses nomes todos, porque o Senhor conhece aquilo que está passando esse querido. Então, põe a tua mão de cura e restaura, Senhor. Assim como outros que estão doentes, Pai, eu sei que o Senhor tem dado graça sobre a tua igreja. Então, recupera cada um, Senhor, diante daquilo que eles têm enfrentado. E nos dá graça nesse dia, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu quero clamar pelo Brasil como nação. Quero clamar, ó Deus, que esse perdão que vem do alto seja absorvido, recebido, aceito pela nossa nação. E que a gente entenda, Senhor, que nós precisamos, ó Deus, de nos converter ao Senhor. Tua palavra diz em 2 Crônicas 7,14, Senhor, que se o meu povo que se chama pelo meu nome. Senhor, primeiro, que o Brasil seja o seu povo. E por isso, que a gente chame pelo seu nome, que a gente clame ao Senhor. Terceiro, que haja humildade, humilhação, quebrantamento diante do Senhor. Que é um reconhecimento que o Senhor está certo e nós estamos errados. Ó Deus, aconteça isso. E Pai, que esse dia de orações que estão sendo feitos, ó Deus, com esse sentimento, ó Deus, de que o Senhor tire de nós essa praga. Pai, que ao mesmo tempo também, que haja uma oração dizendo, Senhor, tira de mim, ó Deus, essa indiferença com o Senhor. Nossa nação, Deus, mesmo sendo uma nação evangélica, não tem profundidade, Senhor, contigo. Pai, muitos de nós somos religiosos, hipócritas, muitos de nós, as nossas igrejas, ó Deus, muitas vezes vivem apenas, ó Deus, em atividades e não desfrutam, ó Deus, daquilo que é um relacionamento intenso e verdadeiro contigo. Senhor, usa, Senhor, esse tempo que as pessoas estão fechando os olhos, dobrando os joelhos, para colocar, ó Deus, um sentimento, ó Deus, de pecado, de necessidade de perdão, de arrependimento verdadeiro, de conversão, Senhor, nacional. Pai, que a nação se converta ao Senhor. Amém. Pai, que o nosso presidente se converta cada vez mais ao Senhor. Amém. Que os nossos ministros, ó Deus, sejam tementes ao Senhor. Pai, que os nossos governadores sejam tementes ao Senhor. Que, ó Deus, os seus líderes, ó Deus, os seus ministros, os seus secretários sejam tementes ao Senhor. Que o nosso prefeito continue temendo ao Senhor e buscando o Senhor em tudo que faz. Pai, que a equipe dele também seja temente ao Senhor. E assim, ó Deus, a sua igreja possa, ó Deus, se converter também dos seus maus caminhos. E, ó Deus amado, buscar o perdão que vem do alto. E assim haverá cura nessa terra. E o Senhor então vai afastar, ó Deus, o mal. Pai, o Senhor tem mostrado os teus sinais para com a cidade, para com o mundo. Pai, abre os olhos da humanidade para que haja, ó Deus, realmente um dia de quebrantamento na sua presença. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, a Cris falou,
Continuamos colocando a vida do nosso secretário executivo da nossa convenção, pastor Sócrates. Pedimos ao Deus que o Senhor tenha misericórdia das muitas pessoas que estão infectadas no mundo todo. Senhor, nós oramos pelo nosso ministro da saúde e peço a Deus, ele hoje, como o homem que mais precisa ter lucidez, ó Deus, sabedoria e discernimento. Pai, em nome de Jesus, capacita esse homem. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que ele seja tomado por qualquer vento, ó Deus, partidário, político, mas que ele seja, ó Deus, entenda que vidas estão, ó Deus, sob a responsabilidade dele. E que em nome de Jesus, essa curva seja ascendente, descendente, esteja caindo e não exista mais, Senhor, daqui a um tempo, risco para a nossa nação. Amém. E que o Senhor nos conduza até o outro lado, seguros e guardados pelo seu poder. É o que oramos, fica conosco nesse dia e que a sua bênção esteja sobre nós em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, Deus abençoe, né? Que a gente continue firmes no Senhor. Hoje, às 10h30, nós teremos o nosso culto. Eu queria, então, dar 2 avisos aqui sobre a questão do culto, né? E sobre alguns pedidos aqui. Primeiro, que nós temos 2 plataformas acontecendo, que é o Facebook, esse vai ser transmitido, mas nós vamos testar também uma outra ferramenta, que é outra plataforma, que é o YouTube. Então você tenta lá, né? Talvez tenta no celular, fica com o Facebook e joga na tua TV, se você tem uma TV Smart, né? Joga na TV YouTube. Os canais são os mesmos, PIB e PB, de Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau, tá? Então, são os 2 canais que a gente vai estar transmitindo. A outra tem a ver com pessoas que queiram participar do nosso processo de arrecadação de fundos para esse momento tão difícil. Queria dizer aqui que a Ana Maria disse: o perdão é o vírus do amor. Isso mesmo. Vamos contagiar dele, né, Ana Maria? Vamos permitir que ele nos tome totalmente, né? E que a gente saia, né, espirrando perdão. Tá bom? E também, assim, se você quer colaborar com esse fundo que nós estamos montando, porque essa onda da saúde, ela tem um pico e vai acabar, mas ela vai abrir uma segunda onda, que é uma onda econômica, necessidades. Então, assim, se você quer colaborar, nos procure, né, no privado, a gente vai te orientar como fazer isso. E aos membros da igreja que queiram fazer os seus dízimos e suas ofertas, né, tem ali as contas, né? Você também pode nos procurar e a gente vai estar orientando, tá? Muito bem. Queridos, Deus abençoe, um dia abençoado na presença do Senhor, e nos vemos então ou 10h30 e às 19h na nossa live do Orando com os Salmos. Você pode replicar isso aos outros, né? E a gente poder estar fazendo essa corrente aí de good news, boas notícias, ao invés de fake news ou de notícias tão difíceis e pesadas. Vou finalizar com a Ana Maria. O amor não falha. 1 Coríntios 13, resumo da Bíblia. Beijo. Bom domingo. Deus abençoe.